Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais malucos e, ao mesmo tempo, mais poderosos da física, a superposição quântica. É basicamente o princípio que permite a um computador quântico processar uma quantidade absurda de informação de uma só vez, quebrando as regras do jogo e abrindo caminho para um poder de cálculo que, sério, parece coisa de ficção científica. Então, qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa com a peça principal, o qubit. Depois, vamos ver como o poder disso cresce de um jeito exponencial. A gente vai tentar visualizar esse mundo que desafia a nossa intuição, vamos falar dos desafios gigantescos para fazer isso funcionar e, no final, entender por que dominar a superposição pode, de fato, mudar o nosso futuro. Bom, para a gente entender o tamanho desse salto quântico, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e lembrar da base de toda a tecnologia digital que a gente usa hoje. O bom e velho bit clássico. E é aqui que a mágica acontece. Olha só, num computador normal, tudo é bit. É 0 ou 1. Simples assim, uma coisa ou outra. Agora, no mundo quântico, o qubit, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Essa troca de ou por e pode parecer pequena, mas nossa, é ela que vira o jogo completamente. Esse fenômeno tem nome, claro, superposição quântica. É a regra do jogo que diz que enquanto a gente não estiver espiando, um qubit pode existir numa mistura de todos os seus estados possíveis de uma só vez. E é aqui que a nossa lógica do dia a dia começa a dar um nó. Não é que o qubit esteja em dúvida, sabe? Tipo uma moeda girando no ar. Antes da gente medir, ele realmente é, ao mesmo tempo, uma combinação de 0 e 1. Ele não é um pouquinho de cada, ele é totalmente os dois. Tá, mas e se a gente for lá e tentar medir o qubit? O que acontece? Aí ocorre o que os físicos chamam de colapso do estado quântico. No exato momento da observação, toda aquela riqueza de possibilidades, puf, desaparece. O qubit é forçado a se decidir e escolhe um único estado. Ou ele vira 0, ou ele vira 1. O mundo quântico se transforma no nosso mundo clássico. Agora, um único qubit sendo duas coisas ao mesmo tempo já é interessante. Mas o verdadeiro poder da computação quântica aparece quando a gente começa a juntar vários qubits. É aqui que a mágica exponencial acontece de verdade. Vamos ver como isso escala. Um qubit, a gente já viu, representa 2 estados. Com 2 qubits, a gente já salta para 4 estados simultâneos. 3 qubits, 8 estados. Percebe o padrão? A cada novo qubit que a gente adiciona, a gente dobra o número de estados que o sistema pode representar. A conta é 2 elevado a n, sendo n o número de qubits. E isso leva a gente para uma ideia que, sinceramente, redefine o que a gente chama de grande. Um sistema com apenas 50 qubits pode representar mais estados do que o número de átomos em todo o nosso planeta. Vale a pena parar um segundo para pensar nisso. É uma escala de poder que é quase impossível de imaginar. Mas não adianta nada ter um universo de possibilidades se a gente não souber como achar a resposta certa lá no meio, né? É aí que entra outro truque quântico, a interferência. Pensa em ondas na água. Às vezes elas se somam e ficam maiores, outras vezes se anulam. Os algoritmos quânticos fazem algo parecido. Eles manipulam as probabilidades para que os caminhos que levariam a respostas erradas se cancelem, enquanto os caminhos para a resposta certa se reforçam. É um jeito genial de fazer o próprio universo destacar a solução que a gente procura. Ok, eu sei, tudo isso é bem abstrato. O mundo quântico não se comporta como o nosso mundo do dia a dia. Então vamos usar algumas analogias para tentar deixar esses conceitos um pouco mais fáceis de visualizar. A grande pergunta é essa, certo? Como é que a nossa mente, que está acostumada com objetos que são uma coisa ou outra, consegue entender essa dualidade? Uma analogia clássica é a da moeda. Se ela está parada na sua mão, é cara ou coroa. Ponto. Mas e enquanto ela está girando no ar, antes de cair? O que ela é? De certa forma, ela é uma mistura dos dois resultados possíveis. Esse estado de estar girando é como a superposição do qubit. Outra forma de pensar é imaginar a resolução de um problema como se fosse achar a saída de um labirinto. Um computador clássico testaria um caminho de cada vez. Já um computador quântico, por causa da superposição, age como uma onda que se espalha e explora todos os caminhos ao mesmo tempo, achando a saída de um jeito muito mais eficiente. Mas se esse poder é tão grande, por que a gente ainda não tem computadores quânticos em todos os lugares? A resposta é que a superposição é um estado incrivelmente delicado. É muito frágil. O grande inimigo aqui se chama decoerência. Qualquer pequena perturbação do ambiente, uma leve mudança de temperatura, uma vibração, um ruído eletromagnético,
pode destruir a superposição e forçar o qubit a colapsar. E aí, o cálculo inteiro é perdido. E isso explica por que as fotos de computadores quânticos mostram aquelas estruturas gigantes e supercomplexas. Toda aquela parafernália serve para isolar os qubits do mundo exterior, resfriando tudo a temperaturas mais frias que as do espaço, só para conseguir manter a superposição estável por uma fração de segundo. Certo, então a gente já entendeu o conceito, a escala e a enorme dificuldade. Mas no final das contas, por que tanto esforço? Por que essa tecnologia tão frágil e complexa promete ser uma revolução? O impacto é simples de entender. A superposição nos dá a chave para resolver problemas que hoje são considerados impossíveis. Para tarefas como simular moléculas para criar novos remédios ou quebrar as criptografias mais fortes do mundo, um computador quântico pode transformar um cálculo que levaria milênios em questão de minutos. É uma mudança de escala fundamental no que a gente entende como computar. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Ao dominar esse princípio quântico, que portas a gente está abrindo? Que desafios que antes eram considerados impossíveis para a humanidade, de repente vão se tornar solucionáveis? Uma coisa é certa, a era da computação quântica está apenas começando.